Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Jackson e a gente vai continuar hoje falando um pouquinho sobre naturopatia, tá? Vamos finalizar ali com Benedict Lust, que foi o criador do termo naturopatia. Benedict criou esse termo no ano de 1902 e quando ele criou esse termo, ele pensava justamente em uma palavra que pudesse descrever ali meios naturais com práticas ali integralizadas aos recursos da natureza. Para a gente, trazer esse termo um pouquinho mais para a nossa realidade, vocês têm a descrição aí na tela, tem esse conteúdo lá na apostila também, mas vamos pensar. Fitoterapia, a gente utiliza recurso natural, tá? E esse recurso natural é usado para combater ali doenças. Então, sistemas terapêuticos que utilizam os recursos potenciais da natureza, tá? Geoterapia, nós temos um recurso natural utilizado ali para doenças também. Mas esse termo, ele não pode ser assim generalizado. Por quê? Senão, tudo que é natural, então é naturopatia? Não é assim. Remédio da farmácia, olha bem, remédio da farmácia tem princípio ativo de plantas, mas é natural? Não é, ok? Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso. Precisa ser um natural integral ou que tenha sofrido o mínimo de processo possível, ok? Então, a atividade que combina diversas práticas naturais e sistemas terapêuticos que se utilizam do potencial dos recursos da natureza. Ok? Então eu preciso usar um recurso natural direto da natureza. Ok? Faltando sim um movimento que floresceu na Europa por volta de 1800. Foi aí que Benedict Lust resolveu então se aprofundar na naturopatia e acabou cunhando esse termo no ano de 1902. A naturopatia estava se desenvolvendo bastante em muitos países, mas principalmente nos Estados Unidos. A gente já viu um pouquinho da contribuição adventista nos Estados Unidos, tá? E nesse período, boa parte da contribuição americana proveio dos adventistas, tá? Canadá, Alemanha também, uma boa parte da contribuição, boa parte dos adventistas, mas na Alemanha já havia muito da questão natural, tá? Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Índia e o Brasil, obviamente, não poderia estar de fora, com a fitoterapia indígena, a fitoterapia de origem africana, a fitoterapia de origem europeia, que veio ali por conta dos portugueses, tá? Como eu já mencionei anteriormente, e a Índia também utilizava muitos recursos naturais por conta das tradições deles, da religião que eles utilizam, tal, o xamanismo e essas coisas que vem da religião hindu, ok? No Brasil, no Brasil existem também formações voltadas para a área de naturopatia, tá? Em nível técnico, em nível superior e em nível de pós-graduação, tá? Em nível superior nós temos ali um curso bem conhecido, tá? Que era ali o bacharelado em naturologia. Esse curso ainda existe, mas um curso que tem ganhado mais destaque que o de naturologia é o curso de, vamos ver se dá aqui no próximo slide, se não tiver daqui a pouco eu vou falar, mas é o curso de PICS, mas daqui a pouco a gente já fala desse curso também, ok? Medicinas tradicionais, MT. Esse a gente vai falar um pouquinho de conceito, talvez fique um pouquinho mais chata a aula agora, mas são conceitos importantes, ok? O que é medicina tradicional? A definição, segundo a Organização Mundial da Saúde, é que medicina tradicional é a soma do conhecimento, habilidades e práticas baseadas nas teorias, crenças, experiências de diferentes culturas, explicáveis ou não, e usadas na manutenção de saúde, bem como na prevenção, diagnóstico, tratamento ou melhoria de doenças físicas e mentais. Professor, o que você falou? Resumindo, trocando em miúdos, tá?
Esses termos que a gente vai ver aqui, eles são muito voláteis, ou seja, eles podem mudar de realidade para realidade, de país para país, tá? Vamos então destrinchar um pouquinho essa definição. É a soma total do conhecimento. Então vamos pegar a soma total de um conhecimento de saúde de um certo país, tá? Lembrando que esse é um conceito volátil, ele pode mudar de país para país. Habilidades e práticas baseadas nas teorias, crenças. Então aqui a gente já tem uma palavrinha interessante, crença, tá? Então não significa que a medicina tradicional ela precisa ser científica, ela precisa ser validada cientificamente. Experiências, ok, então a experiência minha que eu tive, ou que uma boa parte do povo tem, ela pode ser também considerada como uma medicina tradicional. Talvez está ficando um pouquinho difícil, mas vai ficar mais fácil daqui a pouquinho para vocês entenderem. Seguem a linha de raciocínio, ok? De diferentes culturas, entendeu? Então, medicina tradicional é um conceito que depende da cultura, tá? Então, essa é uma informação importante também na hora da prova. Porque a medicina tradicional do Brasil vai ser diferente da medicina tradicional da China, vai ser diferente da medicina tradicional da Índia, vai ser diferente da medicina tradicional da África, entendeu isso? Então, medicina tradicional é um conceito muito volátil, ele vai mudar de país para país, ok? Bem como na melhoria, na prevenção do diagnóstico, tratamento, melhora, enfim, de doenças, tá? Então, é um conceito volátil. Eu vou mandar no grupo, tá, áudios de um aluno da Natofísio que mora na África. Não é dessa turma, é de outra, mas só para vocês entenderem como muda muito o conceito de medicina tradicional de país para país, tá? Eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante, ok? Abrange uma ampla variedade, e continuando, de terapias e práticas que variam de país para país, de região para região, como eu já disse, tá? Então isso vai variar de país para país, região para região, abrange muitas técnicas diferentes, inclui uma diversidade de práticas de saúde, abordagem, conhecimentos, crenças, enfim, tudo que a gente já falou, ok? Teorias, terapias espirituais, como a gente vê aqui, tá? Então, isso varia realmente de local para local. Conhecimento médico tradicional a medicina tradicional ainda é um conhecimento médico tradicional que pode ser transmitido oralmente de geração em geração, em alguns casos com famílias especializadas em tratamentos específicos, ou pode ser ensinado nas universidades oficialmente reconhecidas. Talvez quem é um pouquinho com mais experiência ou já estudou um pouco de história ou até viu talvez alguma coisa no cinema e tal, vai se lembrar que antigamente a medicina, geralmente a gente tinha famílias de médicos. O pai era médico, o avô era médico, o filho era médico, o neto era médico. Então era um conhecimento médico que era passado de geração para geração, entendeu? Então por isso que antigamente os pais queriam que o filho fizesse a profissão que ele tinha escolhido e não que o filho gostava. E vem justamente dessa questão de medicina tradicional, ok? E por isso que a gente antigamente tinha muitas famílias especializadas em tratamentos específicos, especializadas em medicina, tá? E hoje isso já é diferente, tá? Geralmente na mesma família é difícil a gente encontrar. A gente geralmente acha um monte de profissão, tá? Quando é uma família, obviamente, que tem ensino superior, tá? Então esse é um conceito que tem sido mudado, tá? Então essa parte que ela tem ficado cada vez mais distante, ao menos aqui no Brasil e nos países mais desenvolvidos, tá? Mas ainda tem uma pegada muito forte, obviamente, tá? Tem sido usado por milhares de anos, com excelentes contribuições realizadas por profissionais para a saúde humana. Então, ela tem sido usada há milhares de anos, ok? Tá? Quando eu falo milhares de anos, não estou falando de 10 milhões de anos,
mas eu estou falando ali de mais de 1000 anos. Então é um conhecimento, por isso que fala tradicional, ele tem sido transpassado de geração a geração. Então é um conhecimento que tem raízes profundas. Às vezes a sua prática é bastante restrita geograficamente, então ela vai ter em determinada região da África, ela vai estar apenas em determinada região do Nordeste por conta do avanço da medicina moderna. E há um prejuízo nesse avanço, por quê? Porque o conhecimento antigo, ele é um conhecimento muito rico, tá? Eu mesmo tenho conhecimento de muitas ervas medicinais, porque o meu avô ensinou para o meu pai a fazer garrafada, tá? Não que eu ache garrafada 100% correto, por conta do álcool que contém. Mas é interessante, tá? Então, ó, meu avô ensinou para o meu pai não me ensinou, mas eu aprendi vendo, tá? Então, esse é um conceito que ia passando de geração para geração. Olha que interessante, tá? Então, isso vai estar restrito atualmente a regiões delimitadas por conta do avanço da medicina. Ó. No entanto, na maioria dos casos, um sistema médico é chamado de tradicional quando é praticado no país de origem. Professor, como assim? Vamos pegar MTC. Alguém já ouviu falar de MTC? Medicina tradicional chinesa. Quando a gente está se referindo à medicina de outro país, um país de origem. Quando aquela medicina vem para o meu país, então eu me refiro à medicina daquele país como medicina tradicional. Então por isso que a gente fala medicina tradicional chinesa. Ok? Então esse é o melhor conceito, porque essa foi a medicina mais popularizada na área ali de medicina, digamos, alternativa. Eu vou falar de alternativa e não natural e depois vocês vão entender. Ok? E essa é uma medicina que ela tem uma longa história associada ao empirismo. Ali é o teste, enfim, a testagem. Porque essa não é uma medicina que caiu de bandeja, ela foi sendo testada e testada ao longo dos anos, ok? Frente aos eventos de agravamento, do processo de saúde e doença e acidentes, foram sendo testadas diferentes formas de cuidado. No processo de diferenciação social pelo trabalho, foram sendo identificados nas comunidades os membros com maior habilidade, conhecimento ou dom. Então, eles identificavam, ó, esse cara aí tem dom para ser pajé, esse outro aí tem dom para ser curandeiro, esse outro tem dom para ser médico, entendeu? Então, era geralmente assim. Eles observavam as maiores qualidades daquelas pessoas, então eles elegiam para uma determinada função, ok? Tem até um filme que se popularizou no cinema, tá? E na Índia também tem essa questão de castas e tal, então é algo bem interessante, né? Tá na ficção, mas antigamente, se a gente volta na história, a gente vê que isso estava presente. Medicina tradicional. Definição: nos países onde o sistema de saúde dominante é baseado na medicina alopática, medicamentosa, ou onde a medicina tradicional não foi incorporada no sistema de saúde nacional, muitas vezes essas medicinas são chamadas de medicina alternativa. Então a gente já está falando agora de medicina alternativa, tá? Então, no país onde o sistema de saúde dominante é baseado na medicina alopática, como é o caso do Brasil, principal sistema de saúde, medicina alopática, tá? Ou onde a medicina tradicional não foi incorporada, como é o caso ali da China. Então, quando a gente tem essa medicina ali mais natureba, então geralmente essa medicina é chamada de medicina alternativa. Entenderam? Então, esse é o conceito de medicina alternativa, um dos conceitos, tá? Uma definição ou diferenciação. É uma medicina que não é ali dominante no país de origem, tá? Então, no país que eu estou, ela não é dominante. Ela
no sistema tradicional de medicina não foi incorporado, tá? Então, a gente não tem ali uma medicina tradicional abundante. A gente tem visto essa mudança, tá? Um exemplo, a PICS, ela é já aceita no SUS. Então, essa característica, quando a gente tem a ausência de medicina tradicional e uma predominância de medicina alopática, então a gente tem a medicina alternativa. Medicina alternativa refere-se ao uso de uma abordagem não convencional. Então ela foge da convencionalidade. Por isso que eles falam alternativa, é uma alternativa à medicina alopática. Ou não ali no lugar da medicina convencional. Esse é um termo bem complicado. Eu particularmente não gosto do termo medicina tradicional. Por quê? De medicina tradicional não, perdão, de medicina alternativa. Por que eu não gosto? Porque a gente precisa de algo que seja uma alternativa. Entendeu? Quando se fala medicina alternativa, geralmente a gente sente uma conotação de desvalorização. Então eu recomendo, não chamem de medicina alternativa. Se vocês forem abrir um negócio, não coloquem lá medicina alternativa, tá? Coloquem outro nome, ok? Porque medicina alternativa é infelizmente um nome que está ficando um pouco pejorativo em relação à medicina, tá? Então o ideal é utilizarmos outros termos, beleza? Vamos avançar um pouquinho. Contexto ali das medicinas tradicionais, tá? Da medicina alternativa, perdão, foi ali na década de 70, tá? A medicina alternativa, ela surge ali no contexto em que os jovens estavam revoltados com a guerra do Vietnã, que estava matando ali milhares de pessoas. Foi um movimento também de contracultura da década de 60 e 70, tá? Onde estava ocorrendo uma mudança cultural, os valores estavam mudando, enfim, muita coisa estava mudando, ali o despertar jovem, a questão ali hippie também, tá? Enfim, muita coisa estava mudando, os jovens estavam se revoltando, direitos trabalhistas. Então é nesse contexto que as medicinas alternativas acabam retornando. Lembra que eu falei em aula passada? Medicina alternativa era sinônimo de bruxaria. Se você fizesse medicina alternativa, você era condenado à fogueira, tá? E depois então a medicina alternativa ela vai sendo esquecida. E ela continua sendo esquecida porque quando a gente vem ao advento do iluminismo, a medicina era empírica, tudo precisava ser testado, entendeu? Medicina alternativa, medicina natural, nem sempre era testada, não porque ela não era eficiente, mas porque não tinha não tinha nenhum cientista, não tinha nenhum médico que fosse fazer testes, entendeu? Com esse tipo de medicina. Então essa medicina vai sendo esquecida, porque se você praticasse, lembra Felps, sacerdote de barro, perseguido, foi para o meio da floresta. Obviamente que acabou sendo até melhor porque em contato com a natureza, tá? Mas na década de 60 e 70 a gente tem um movimento de contracultura, mudança cultural, ali direitos trabalhistas, direitos sociais, feminismo, o movimento hippie, o Woodstock, entendeu? Então a medicina alternativa acaba ganhando destaque nesse período, e os próprios hippies, né, também usavam e praticavam da medicina alternativa. Período da Guerra Fria, né, ali a polarização dos valores, crenças que eu já mencionei, capitalismo, socialismo, a gente tem então divergências de valores. Então nesse momento que acaba sendo um pouco conturbado, a medicina alternativa ela acaba retornando ali com um pouco mais de força, tá? Então a gente tem uma reestruturação das disputas também do interior do campo da saúde. Então a gente tem uma divisão. Nós temos médico e curandeiro. O curandeiro era visto ali com maus olhos, era um feiticeiro. Mas o médico era o poderoso, né? Ele estava sempre certo.
Lembrando que esse termo curandeiro ele ficou pejorativo posteriormente, porque se a gente for lá na Bíblia, o termo curandeiro é usado tanto para os profetas de Deus quanto para os pagãos mesmo, tá? Então, geralmente esse termo ele é utilizado ali também de forma não pejorativa, tá? Então a gente tem cada vez essa reestruturação, essa separação, porque se antes a gente tinha uma mistura ou até uma comunicação entre eles, aqui a gente já não tem mais, tá? No movimento de contracultura. Porque o que é contracultura? É contra a cultura, tá? É um movimento de disrupção. Porque se a medicina tradicional vai para este caminho, a medicina alternativa foi para esse caminho. Então, existe aqui um movimento, um período de ruptura, onde essas medicinas se separam. E depois, mais à frente, dentro da própria medicina, a gente começa a ter essas disputas no interior do campo da saúde. Porque a gente hoje tem um médico mais convencional para um médico não convencional. Médico não convencional é aquele médico de família, tá? Como a gente vê ali na imagem. Mas hoje existe isso? Existe, mas muito pouco, tá? Então, hoje, a gente tem visto mais esse movimento mais tecnológico, não que isso seja ruim, mas se o contato com o paciente diminui, entendeu? Então, existe também um prejuízo de algumas coisas que a gente conseguiria perceber mais com um contato com o paciente. Mas a gente está no momento em que esse contato realmente é mais difícil e complicado. A gente também tem a questão do entusiasmo sem crítica e ceticismo desinformado. Professor, o que é isso? Entusiasmo sem crítica é aquele profissional. Eu recebi esse material aqui, Terapia de Guerrilha, do Dr. Ítalo Marcilli, foi um presente inclusive dele, e eu vou aceitar isso aqui integralmente, entendeu? Aceitei integralmente, não vou questionar nada. Isso é um entusiasmo sem crítica, entendeu? A gente não tem um olhar mais profundo sobre aquela informação que chega aos meus ouvidos. E o ceticismo desinformado é aquele profissional que fala, chegou uma terapia nova, não precisa nem ser nova, mas que ele não conhece ainda. A geoterapia está auxiliando para tratamento de Covid, tu sabia? Isso daí não funciona, isso daí é fake news, não tem estudo que comprove isso, ele nem pesquisou, entendeu? Então esse é o ceticismo desinformado, ele é cético antes mesmo de ter acesso a qualquer tipo de informação. E esse, obviamente, é pior ainda, talvez, do que o entusiasmo sem crítica. Na verdade, eu nem sei quem é pior. Porque entusiasmo sem crítica, ele pega o material desse aqui, aceitou integralmente, ele tem um monte de coisa que não funciona, ele aplica com o paciente dele, a doença progride e leva a óbito. Então, o entusiasmo sem crítica, ele é ruim? É muito ruim também. Tá? Ceticismo desinformado é ruim? Também, obviamente. Tratamento que pode salvar a vida do paciente? Não acredito nisso não. Isso é mentira. Entendeu? Então, são duas coisas bem diferentes, mas que ambas podem ser potencialmente ruins. Medicina complementar. O que é medicina complementar? Geralmente ela se refere ao uso de uma abordagem não convencional em conjunto com a medicina convencional. É bem isso que a imagem está mostrando. A gente tem aqui uma medicina chamada de convencional, tá? Que é a medicina ali comum, do dia a dia, do hospital. E a medicina não convencional. Quando eu uso essas duas medicinas juntas, tá? A gente tem algo que a gente chama de medicina complementar, porque uma complementa a outra, tá? E essa é uma medicina interessante porque a gente não precisa ficar 100% rebelde à medicina convencional. Por quê?
Vamos pegar lá uma pessoa que ela já não vai responder a nenhum tratamento. A gente vai ter um pouquinho aula sobre medicina alternativa, a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto, tá? Mas a gente tem lá um tratamento que não funciona para essa pessoa. Natural, 100% da pessoa, ele não funciona, está fazendo tudo certinho. Se a gente for pegar o livro lá que é a recomendação de leitura para o curso de vocês, Conselhos sobre Higiene Alimentar, fala que de cada 10 doenças, 9 podem ser curadas utilizando os recursos da natureza. Então, de 10, 9, quantos por cento de chance de cura está nesse livro? Tá? 90%. Isso significa que mesmo os métodos naturais, a gente não consegue 100% de êxito. Ok? Eu consigo no máximo 90%. 10% eu não garanto. Ok? Só para vocês terem ideia, vamos pegar aqui. Ó. Esse aqui é um teste de Covid-19. Ok? Esse é um teste aqui bem avançado, não é muito barato. Esse teste aqui, ele está custando, esse teste aqui, ó, ele tem uma sensibilidade, uma confiabilidade de 99%. Ou seja, isso significa que em 1% pode dar falso positivo. 1% em 1 bilhão de pessoas testadas com esse teste, dá quanto? 1 milhão. Entendeu? 1 milhão é pouco? Comparado com 1 bilhão de pessoas. Perdão. Eu nem sei, eu sou péssimo em matemática. Não sei se é, acho que é 100 milhões, né? 1%, não faço ideia, mas 1 bilhão é um número muito grande. Ok? Mas vamos pegar um número mais pequeno. Ok? 100 pessoas fizeram um teste, 1%, uma pessoa. Entendeu? Então isso daí que fica mais fácil para mim, que eu não sou da matemática. Mas quando a gente leva para um número grande, tá? Mesmo que seja 1%, a gente tem uma chance. Então a gente precisa estar atento. Se essa pessoa não tem mais cura, nem pelo tratamento natural, não responde ali, enfim, ela só quer o natural, mas a gente precisa orientar. Se faça ali um tratamento paliativo, entendeu? Por quê? É um tratamento para diminuir a dor, entendeu? Então isso é ser humano, isso é algo humanizado, porque infelizmente eu conheci algumas pessoas com, enfim, um pensamento um pouco fechado, que negam totalmente o uso de... Esse não é a nossa parte, mas é importante a gente entender. Usou ali um remédio, já vai para o inferno. Isso daí já é do diabo, já é do demônio. Entendeu? Desculpa falar isso, mas existem muitas pessoas que pensam assim. E eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a pessoa morrendo de dor, sofrendo? Entendeu? Obviamente que essa parte de medicação não é de vocês, mas para a gente entender, e depois a gente vai fazer ali a parte da bioética, a gente vai ter ali as aulas de bioética para entender e compreender esse assunto, tá? A naturopatia ela já está em 55 países, muitos dos princípios de filosofia da naturopatia elas nasceram ali na Alemanha e na Europa no século XVI, XVII. Atualmente, os países europeus consideram sua prática de naturopatia como um sistema de saúde que evoluiu incorporando ali a medicina tradicional de cada país, com os princípios, teorias, modalidades e tradições. Os naturopatas ali foram codificados na América do Norte. O termo naturopatia, né, a gente já viu que nasceu ali em 1902. Kennep, a naturopatia foi descoberta de certa forma pelo padre alemão Sebastian Kennep, a gente acaba chamando isso dele, a gente já está no finalzinho, ok? Então ele foi ali o que fez a principal descoberta relacionada ali à naturopatia. Depois, vamos ver aqui. Ela foi descoberta pelo padre alemão Kennep depois de ter criado na Alemanha um centro de cura de água designado de naturopatia. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se a gente tem.
não vai ter, eu vou falar aqui já então, mas Kennep, ele criou uma coisa, eu estou achando que eu estou usando o slide errado, porque era para ter só imagem aqui. Enfim, eu tinha preparado algumas imagens, mas enfim, vamos tocar o barco, já estou terminando a gravação. Kennep, ele descobriu a naturopatia como? Foi na natureza. Ele observava que toda manhã um patinho que estava com a patinha machucada ia e mergulhava a patinha em um lago que estava ali parcialmente congelado, com água muito gelada. E com o tempo esse patinho foi melhorando até que ele voltou a andar totalmente. E ele começou a perceber ali uma ligação muito forte que a água poderia trazer de resultados para a saúde. Ele falou, se essa água gelada é capaz de curar a patinha de um patinho, o que ela não pode fazer com um ser humano? Entendeu? Então é bem interessante isso que Kennep acabou notando. A naturopatia, então, ela está bem desenvolvida lá nos Estados Unidos, ela está presente em 19 países, tá? Então lá nos Estados Unidos eles contam com associações nacionais, regionais, cursos, grupos de pesquisa, revistas para a prática de naturopatia, tá? Em alguns estados tu precisa ter uma licença especial, em outros não é necessário. Então a gente tem muito desses movimentos emancipatórios dos anos 60, tá? Isso é bem interessante. E a gente tem ali os cursos de graduação no Brasil, para finalizar, nós temos cursos de graduação em naturologia. Esses cursos eles têm sido cada vez menos feitos, tá? Porque a gente tem ali as PICs e tal, que eu já vou falar sobre ela, os cursos de graduação em PICs. Faculdade de Ciências Biológicas da Dr. Bezerra de Menezes, foi a primeira faculdade que criou um curso de naturologia no ano de 1994, tá? Então era um curso ali livre na modalidade sequencial, né? Obviamente que essa turma depois conseguiu ali fazer uma alteração no certificado, uma adaptação. A Unisul criou então ali em 1998 o primeiro curso de naturologia e a UAM em 2002 o primeiro curso de naturologia, mas a gente tem já esse primeiro curso em 94 pela Faculdade de Ciências Biológicas do Dr. Bezerra de Menezes. Em 2018 a gente tem ali os primeiros cursos de PICs, né, ele com o advindo das PICs para o Ministério da Saúde, tá? Para o SUS, na verdade, e a gente já tem muitos profissionais formados. Cursos de pós-graduação nós temos muitos também, cursos técnicos temos alguns, cursos livres também e obviamente Nato Physical, um dos melhores cursos do Brasil. Por quê? Eu fui aluno do Felipe da Maiara, tá? Alguns já sabem, se não sabem estão sabendo. Então, meu primeiro contato com a naturopatia foi no ano de 2017. Mentira, 2016. Então, de 2016 para cá, eu tive muito contato, né? Em 2016, Felipe e Maiara foram meus professores e depois fiz outros cursos, né? E o meu conselho profissional aceitou ali o curso de naturopatia da Natufísio para usar como uma habilitação em biomedicina. Tá? Então hoje eu sou biomédico naturopata ou um biomédico com habilitação em naturopatia. Tenho também habilitação em patologia clínica. Então, pessoal, é isso por hoje, tá? Então essas são as referências. Depois, se vocês precisarem, podem